Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News. Hoje é quarta-feira, 29 de janeiro e vamos começar a edição de hoje com esta imagem. A mamãe pata circulando com a ninhada de pelo menos 10 filhotes na margem da rodovia Transbrasiliana BR-153 em São José do Rio Preto. Isso na tarde de ontem, terça-feira, que deixou a pista interditada. A família da ave ficou presa à mureta que divide as duas faixas de rolamento no canteiro central. E com isso, a Polícia Rodoviária Federal precisou dar um suporte e interditou parte do trânsito no quilômetro 68. O resgate durou alguns minutos e alguns filhotes foram resgatados. Os demais voaram em direção ao acostamento junto aos pais e ainda não haviam sido localizados. E o Ministério Público, através da Promotoria da Infância e Juventude de Catanduva, está investigando o atendimento às crianças com TEA, que é o transtorno do espectro autista, nas escolas públicas municipais por falta de cuidadores em sala de aula. O promotor, Dr. Antônio Bandeira Neto, esteve na Escola Municipal de Ensino Fundamental Otacílio de Oliveira Ramos para apurar as denúncias de pais de que não há cuidadores suficiente para os alunos. O promotor pediu as informações de quantos cuidadores tem hoje na rede municipal de ensino, mas a informação foi negada ao Ministério Público pela Secretaria de Educação. E agora o município tem 48 horas para fornecer os dados à promotoria. Eu tenho notado que ultimamente tem havido um número muito grande de crianças autistas. Desde o ano passado nós já havíamos detectado isso e estamos monitorando, verificando os números, etc. e tal. E era uma preocupação muito grande da promotoria. Nesta semana, precisamente ontem, eu pedi para que o Sandro fosse pessoalmente até a uma escola municipal verificar a situação de uma criança específica que não estava bem cuidada. E lá ele me relatou algumas coisas muito sérias, tá? Inclusive de uma criança com câncer em estado terminal, tá? Alguém vai dizer, mas lá não é lugar para ficar na escola. Eu acho que os últimos dias da vida dessa criança tem que ser junto daqueles amigos que gostam dessa criança. Cadeirantes, problemas de autismo grave, pouquíssimos auxiliares. Isso constatei pessoalmente. Fui gentilmente atendido pela diretora da escola, Otacílio, a diretora Kátia, aqui vai meu agradecimento pessoal a ela, pela lianeza com o que tratou o Ministério Público, quando então pedi informações a respeito do número de pessoas hipossuficientes e o número de cuidadores. Para minha surpresa, recebi informações de que ela não poderia dar tais dados por determinação da secretária municipal. Veja bem, é uma ordem do promotor de justiça, uma ordem do Ministério Público, que foi descumprida pela secretária municipal Cláudia de Carvalho Cosmo. Então, hoje, eu estou requisitando informações dela para que forneça esses dados, sob pena de serem tomadas providências. O artigo 330 do Código Penal, desobediência, ainda está em vigor. Então vai ter que responder. Ou vai por bem, ou vai por mal. Estou encaminhando também para o prefeito municipal essas mesmas indagações e também um vídeo que eu mesmo fiz de uma criança que se encontrava com um cuidador aos berros
numa sala de aula com 30 ou 40 outros alunos. É impossível que esses alunos aprendam alguma coisa. É impossível que o professor dê aula. É impossível que essa criança esteja sendo bem atendida. Os seus direitos básicos estão sendo violados. E isso eu não vou permitir. Então eu vou querer respostas, sob pena de tomarem providências, inclusive de improbidade administrativa. Recebi a notícia hoje de que 200 e poucos cuidadores seriam contratados. Bela notícia, parabéns. Mas por que somente agora? Por que somente agora? Depois que já começaram as aulas? Que incompetência é essa? E isso o Ministério Público não vai admitir. Ela tem um prazo, então, agora a secretária, para estar respondendo, passando as informações para o senhor. 48 horas. Doutor, infelizmente a gente vê que o número de crianças autistas vem aumentando, principalmente nas escolas públicas. A gente vê o número de crianças que precisam de um cuidador, e isso é uma reclamação contínua, antiga dos pais, que estão sempre reivindicando pessoas capacitadas, né? Porque a gente viu que antigamente eram estagiários, que não são profissionais ainda e muito menos capacitados, né? Então, como que o senhor vê agora, o que a prefeitura precisa fazer para se adequar? Logicamente é necessário que haja uma capacitação para que essas pessoas possam adequadamente cuidar dessas crianças, né? Isso é imprescindível. Eu sempre digo para os pais que, às vezes, cria-se um vínculo entre o cuidador e a criança. Eu não posso garantir que esse mesmo cuidador fique com essa criança. Seria salutar, seria inteligente que esse cuidador ficasse com essa mesma criança. Mas se houver alteração, doutor, estava com fulano, agora está com Beltrano, o menino não está se dando bem, isso, aquilo. Eu, lamentavelmente, eu não tenho como interferir de uma maneira mais direta, interna corporis, na escola. Mas, afinal de contas, existe diretor para isso. Tá? Mas, não havendo cuidador e não havendo salas adequadas para isso, aí sim eu vou tomar providências. Então, cada escola tem que ter o pessoal capacitado para cuidar de uma forma adequada. Não adianta contratar e largar lá enfim, sem cuidado nenhum, sem paciência nenhuma. É imprescindível que haja sim uma capacitação. Recebi essa notícia hoje, fiquei contente, né? Mas eu só acredito vendo. E acho que foi tardio. A indústria Brasil Antiga Ice Cream, empresa do ramo de fabricação de sorvetes do segmento de congelados, fechou as portas em Catanduva. Com isso, 10 funcionários que atuavam no local foram dispensados. E de acordo com o Sindicato da Alimentação de Catanduva, os ex-funcionários alegam que a empresa fechou as portas no dia 20 de dezembro e até o momento a rescisão não foi feita. As verbas rescisórias não foram pagas e, segundo o sindicato, há mais de 2 anos a empresa não depositava o FGTS. A orientação do sindicato é que seja realizada uma ação judicial para garantir o pagamento das verbas rescisórias, saldo de salários, férias vencidas ou proporcionais, 13º, aviso prévio, adicionais noturnos, salário, família e FGTS. Uma reunião com o advogado da empresa está pré-agendada para que o sindicato consiga entender a real situação e possa dar um respaldo aos trabalhadores. E atenção, servidor público municipal de Catanduva, o SINCAT, o Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Catanduva, realizou ontem uma assembleia
que aprovou a proposta do pagamento da correção monetária relativa ao período de 2002 a 2004, e o sindicato ganhou a ação. Aconteceu ontem lá no Simclube a Assembleia que aprovou a proposta do Padre Oswaldo para o pagamento da correção monetária relativa aos anos de maio de 2002 a dezembro de 2004. Na ocasião, a prefeitura era administrada por Félix Sayão. O Sincate, ao longo dos anos, veio trabalhando nesta ação com seu corpo jurídico, onde saiu vencedor. Procuramos o Padre Oswaldo e ele nos fez uma proposta de pagamento em 11 prestações de R$250 mil. Portanto, a partir de fevereiro, você, funcionário que tem direito, aguarde que daremos aqui todas as informações necessárias como e quando irão se iniciar os pagamentos dessa ação. E a Prefeitura de Potirendaba anunciou na tarde de segunda-feira, dia 27, o cancelamento dos festejos de carnaval que acontecem anualmente no Clube Icaraí, na cidade. A decisão foi tomada para que o dinheiro que seria utilizado para a contratação de bandas, decoração, estrutura e demais serviços seja investido na saúde, como a contratação de mais médicos, aquisição de novos medicamentos, abertura e manutenção da ala de hidratação anexa ao hospital. Segundo a Prefeitura, o evento deste ano será mais econômico, sendo realizado na Praça da Matriz, com espaço de alimentação dos comerciantes locais, som e marchinhas, além de brinquedos infláveis para crianças gratuitamente. E hoje é quarta-feira, dia de Renata Marques, nossa comentarista política. Hoje ela não está presente, gravou lá da casa dela para falar o que ela achou, então, desta informação. Você também, o que você acha? Você é a favor de colocar a saúde em primeiro lugar e a festa depois? Ou você prefere o carnaval, curtir aí o feriado prolongado? Vamos saber da Renata qual é a opinião dela sobre esse assunto. Boa noite, Natália. Boa noite a todos que nos acompanham. Lembrando que hoje eu estou num cenário diferente, estou gravando aqui da minha casa. Eu passei por uma virose esses dias e achei melhor gravar daqui por conta da minha recuperação. Mas eu não podia deixar de vir aqui e fazer os comentários da quarta-feira. Bom, esse assunto sobre os gastos com a cidade, né, com a infraestrutura, com a população e os gastos com as festividades é um assunto que divide a própria população, é um assunto que causa divergência ali de opiniões. No meu ponto de vista, eu não sou contra as festas comemorativas, carnaval, os shows, eu acho que realmente isso precisa ter, a população gosta. Por mais que existem uma parcela que não vai no carnaval, que não concorda, tem uma boa parte que gosta e precisa desse lazer. Porém, antes de você fazer esse tipo de festas, oferecer esse tipo de atendimento, né, de festividades para a população, é importante que a cidade esteja bem organizada, que a cidade tenha uma saúde que atenda a todos, que tenha uma boa educação, uma infraestrutura, né? A gente tem uma Catanduva com os asfaltos deplorável, a maioria da população falando que a cidade está abandonada, reclamando. Então é questão de prioridades. Eu acho que a prioridade de um governo é atender a cidade, a estrutura da cidade, para que atenda a população de forma geral. A cidade estando toda estruturada, toda bem organizada, atendendo a todos os seus munícipes, aí sim, aí vamos fazer shows, eventos, aí você vai atender no lazer aquela outra parcela da população, né? É a mesma prioridade que a gente dá na nossa casa. Você vai fazer festa ou você vai colocar comida na mesa? Então, é questão de prioridades. Eu entendo que existem divergências, que tem pessoas que gostam dos shows e acham que tem que ter a qualquer custo, mas precisa também ser visto, né, e entendido que você gastando com shows, você está deixando de atender uma outra necessidade da cidade. Então, como sempre, questão de prioridade e de
administração, que eu acho que é um pouco que a gente não está vendo aqui na nossa cidade. Outro assunto, Natália, que eu gostaria aqui de falar é sobre a nomeação de uma pessoa que já faleceu. Saiu no Diário Oficial de segunda-feira o nome de uma pessoa que faleceu no comecinho de janeiro, que já havia saído também no Diário Oficial a pensão dos seus filhos e tudo mais. É uma pessoa até bem conhecida aqui da nossa cidade, e na segunda-feira a nomeação desse falecido saiu no Diário Oficial. E é uma questão, você fala, mas isso é bobagem, foi um descuido. Um descuido no Diário Oficial? Será que as pessoas não estão prestando atenção? Será que está tão banal que vai ser publicado no Diário Oficial? Ou isso tem alguma outra intenção? Eu não conheço os meios jurídicos para falar, mas é um ponto para a gente alertar aí quem faz esse trabalho na administração e ver, ficar um pouco mais atento, né? Porque se vocês estão nomeando um falecido, pode estar nomeando também alguém errado, né? Alguém que não deveria ocupar o cargo. Ficar um pouquinho mais atento no trabalho administrativo, porque vocês ganham e ganham muito bem para isso. Outra questão que vem me incomodando, que eu não podia deixar de vir comentar, é com um olhar diferente sobre os vídeos que estão viralizando, ou melhor, já viralizaram, né? Agora está até em questão de investigação, caso de polícia, sobre o vídeo dos empresários que fizeram gestos, repetindo o gesto do Elon Musk, e a maioria até de vereadores eu vi aí se manifestando, repudiando o gesto e tudo mais. O que eu quero trazer, o ponto que eu quero levantar? Se o gesto realmente foi de apologia, né, ao nazismo, devem ser punidos, isso daí é inegável, deve ser levantado e tudo mais. Mas o que eu quero trazer com isso? É que eu vejo muita gente fazendo certas críticas sobre esse assunto, só que quando é determinado grupo, né? Quando isso vai trazer um certo contexto para quem está querendo divulgar. Por que eu falo isso? A gente viu, eu tenho aqui fotos e tal, de vários políticos americanos que também fizeram esse gesto, por exemplo, o Barack Obama, e nunca foi mencionado que isso poderia ser um gesto nazista, né? Uma apologia ao nazismo. Mas quando eles querem rotular alguém, rotular um grupo, aí tudo se torna uma apologia ao nazismo. A gente viu isso com o presidente Bolsonaro quando ele tomou um copo de leite, a gente viu o outro arrumando a lapela como também sendo um gesto nazista. Então a gente precisa tomar cuidado com essas apologias, né, com essas críticas sendo tudo apoio ao nazismo, porque a gente está deixando de lado o que realmente importa quando a gente fala de nazismo, né? Quando tudo é nazismo, o nazismo vira banalidade. Porque no governo do presidente Bolsonaro era muito comum você não concordar com determinada pauta, você era fascista, você era nazista, e hoje isso está se perpetuando. Qualquer gesto que você faça fora de contexto, porque quando é um grupo que precisa ser apanhado, né, precisa ter destaque, precisa ter ataque, aí esse gesto é nazista. Quando for um outro grupo que faz o mesmo gesto ou o mesmo movimento, porque eu vejo isso como um movimento, aí é fora de contexto. Então isso é muito preocupante. Eu não estou defendendo o nazismo, muito menos o gesto nazista, muito pelo contrário. Porém, quando você coloca um grupo fora de contexto, como eles gostam de usar esse termo, só para massacrar um determinado grupo, que nem é político, ali tem advogados, tem empresários, tem médico. Então é um grupo que fez, por brincadeira ou não, um movimento que para receber o coração, repetindo um gesto do Elon Musk. Não tem um contexto de nazismo, não tem um contexto da forma do Hitler, né, o movimento do Hitler. Então isso é muito preocupante, ao meu ver, quando você já rotula essas pessoas e quando é um outro lado, essas pessoas não são rotuladas. Hoje o crime, ele não está mais importando em qual é o crime.
Hoje está importando quem comete o crime e isso não pode acontecer, nem em Catanduva e nem no Brasil. Natália, outro assunto que é muito grave que aconteceu aqui em Catanduva e a gente fez uma cobertura aí por diversos dias no jornal. A gente fez entrevista com os vereadores para saber o que estava acontecendo, se estavam investigando, e eu vi no podcast o Dr. Bandeira dizendo que vai ser arquivado por falta de provas, por falta da vítima, da denúncia, né? E entendo que realmente é o protocolo, é o que tem que fazer, não tem a vítima, não tem uma denúncia, não tem o que ser feito. Mas eu quero levantar aqui a questão que, e o acusado, ele vai ficar por isso mesmo? Porque quando a gente cobra justiça, eu acho que o certo é a justiça para os dois lados. Se realmente isso foi uma falsa denúncia, apenas uma perseguição política, o perseguidor, né, o que fez essa denúncia falsa, tem que sofrer as consequências. Então, fica aqui o meu apelo, né, de população, de comentarista política, que a justiça seja feita. Se realmente essa acusação foi falsa, se isso tudo não aconteceu, então que seja averiguado e chegue ao culpado de quem fez uma denúncia tão grave a respeito de uma pessoa. Então que a gente consiga olhar para os dois lados e que a justiça trabalhe realmente para os dois lados e não acabe assim. Ah, é só uma perseguição política e é uma denúncia falsa. A gente precisa ir até o fim e saber o que realmente aconteceu e quem são as pessoas envolvidas, seja elas quem forem. E finalizando, Natália, prometo que agora é para acabar, a gente teve aí uma reunião do prefeito com lideranças para falar, para demonstrar ações aí da dengue. Também foi falado aqui no jornal do CR News. Infelizmente, eu não ia comentar sobre isso, tá? Mas infelizmente é uma coisa que incomoda, eu acho que não só eu como comentarista, mas boa parte da população e até os vereadores. Por que eu tô falando isso? Porque para quem não sabe o que aconteceu, somente vereadores da base e alguns vereadores da base foram convidados para essa reunião. E isso é inadmissível num governo. Por quê? A reunião, se ele quer prestar conta das ações que aconteceu, que estão acontecendo, deveriam ser convidados todos os vereadores. Todos os vereadores que ali estão, eu gostando ou não, o prefeito gostando ou não, você que está em casa gostando ou não gostando, são vereadores que têm uma representatividade. Eles tiveram votos para estar ali. Então, o prefeito gostando deles ou não gostando deles, o prefeito precisa colocá-los a par do que ele tem a mencionar. Se ele vai falar sobre uma ação que vai ser feita ou se ele quer mostrar um trabalho que já vem sendo realizado, nada mais justo do que fazer uma mesa composta por todos e não apenas por aqueles que é aliado à base. Antes que fale, mas todos foram convidados e não participaram. Não foram convidados, entrei em contato com diversos deles, dos que não estavam, obviamente, e todos me afirmaram que não receberam nenhum tipo de convite. Então, se a gente quer uma Catanduva melhor, uma Catanduva mais próspera, realmente trabalhando em conjunto, como foi a proposta, como eles vêm oferecendo e fazendo propaganda, vamos convidar a todos para se reunir e realmente discutir as ideias. Porque um governo com uma única ideia não é um governo democrático. Isso tem um outro nome e não é democracia. Terça-feira, Natália, dia 4, lembrando que é a primeira sessão da Câmara com os vereadores, né, com esse novo grupo de vereadores. E na quarta-feira eu volto para fazer os comentários de tudo o que aconteceu lá e prometo que a semana que vem eu tô aí no estúdio com vocês. Boa noite a todos, fiquem com Deus, até a semana que vem. Estudantes de Urupês matriculados em instituições de ensino superior em São José do Rio Preto e Catanduva poderão contar com transporte universitário gratuito agora em 2025. O serviço será realizado por ônibus fretados pela Prefeitura e estará disponível nos períodos matutino e noturno. As inscrições para a utilização do serviço e emissão da carteirinha de transporte começaram hoje, quarta-feira, dia 29, e devem ser feitas presencialmente
no Departamento de Educação, localizado no Paço Municipal. O transporte terá início em 3 de fevereiro, dependendo da demanda de usuários. E os ônibus seguirão os mesmos pontos de embarque e desembarque do ano anterior, com ponto inicial na pracinha da Vencedora, próximo ao recinto. E as saídas estão programadas para 5h30 da manhã e também às 5h30 da tarde. O PAI é um plano de assistência familiar criado para amenizar as dificuldades num dos momentos mais difíceis enfrentados pelo ser humano, ou seja, a perda de um ente querido. Entretanto, o PAI oferece muitos outros benefícios para seus associados, entre eles a FarmaPai. A FarmaPai está em local de fácil acesso, no centro de Catanduva, com estacionamento próprio. A farmácia faz aplicação de injetáveis e aferição de pressão arterial. Parcela o pagamento da compra no cartão de crédito e faz entrega gratuita. Os medicamentos, principalmente os genéricos e similares, estão sempre com preços super especiais para quem é associado do PAI. A FarmaPai conta ainda com perfumaria e linhas infantil e geriátrica. O PAI tem ainda ambulância não emergencial, um serviço agendado com antecedência, disponível a todos os associados. Estão também ao alcance de todos equipamentos utilizados na recuperação de pacientes, como cadeiras de rodas, andadores, muletas e camas hospitalares. Por fim, em caso de falecimento, o PAI dá total apoio ao associado e à sua família, para que ninguém se preocupe com providências administrativas e financeiras relativas aos serviços funerários. O PAI oferece gratuitamente funeral completo e auxilia em todas as providências para o atestado de óbito. O plano mantém convênio com o cemitério Jardim Monsenhor Albino para a realização de velório e sepultamento. O cemitério acaba de inaugurar seu novo velório, um espaço acolhedor e confortável. Conheça o plano empresarial do PAI. A vida é melhor para quem tem PAI. Você tem que ir pro meio da rua, perigo de carro, moto atropelar, ó, cascalho de coisa, ó, tá vendo? Não tem nem como você passar, você tem que, ó lá, você tem que tomar cuidado pra não ser atropelado, porque o povo não respeita, tá vendo? Eles passam muito perto da gente, aí agora a gente consegue subir pra calçada e andar mais um pouco, tá vendo? Mas é assim, é burocrático demais andar nesse lugar, porque se você anda no meio da rua você é atropelado, que ó, também não tem muito espaço, tá vendo? Não tem muito espaço. Oh, e se você anda no meio da rua você é atropelado. Que aqui não tem nem como você andar, ó. Tá vendo? Ó. Você vai andar com criança aqui, você trupica, você cai. A criança trupica, a criança cai. Tá vendo, ó? Muita sujeira. Sujeira nem tanto, porque agora eles limparam, né? Ontem eles vieram aqui e deram uma limpada. Mas olha isso aqui. É impossível você andar aqui sem você levar um tombo. Tem que ser bem atencioso nos detalhes, porque aqui o bagulho é louco. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.